Jovens, jovens, jovens. Vamos ler um negócio aqui, eu e você? Nelson Rodrigues. Eu recomendo aos jovens: envelheçam depressa. Deixem de ser jovens o mais depressa possível. Isso é um azar, uma infelicidade. Eu já fui jovem também, e não me reconheço no jovem que fui. Eu só me acho parecido comigo até os 10 anos, e após os 30. Eu já era o que sou quando criança. Na adolescência, eu me considero um pobre diabo. Uma paródia, uma falsificação de mim mesmo. Depois, a partir dos 30, eu me reencontro. Por isso digo, não permaneçam muito tempo na juventude, que isso os compromete. Totalmente de contramão com que todo mundo passa a adolescência e os 20 e poucos falando pra gente, né? Aproveita, você joga mesmo, vive mesmo, faz mesmo, não sei o quê. E olha, eu tenho uma raiva das pessoas que falam pro jovem: curte, você ainda é novo, vai viver, não se preocupa. Não sei... É uma fase tão delicada. Precisa de tanta responsabilidade. E aí a gente chega nos 30, nos 40 até, nos 50 até, com essa visão de mundo de que aproveitam, curtam e tudo, e zero responsabilidade. Eu não sei o que acontece, mas eu, na minha juventude, ouvi muito assim: você só vive pra leitura, você só vive pra isso, pra aquilo, sai dessa vida, vai viver, vai curtir. E eu curto tanto a minha vida, mas eu curto tanto a minha vida. Mas eu acho que a galera pensa que curtir tá ligado a algum tipo de festa, porque eu não sei, eu acho que as pessoas podem curtir de diferentes formas. E tá tudo bem você curtir de outra forma. Eu também vou a festas, eu adoro estar com as minhas amigas, e a gente toma drinks, e a gente dança, e a gente pula, e a gente canta. E é legal, mas essa não é a minha vida. Isso não é o meu dia a dia. Isso não significa que eu estou aproveitando ou não a adolescência ou não. Porque não tem idade pra fazer isso. Você pode ter 70 anos e tomar um drink com teus amigos e dançar. O meu pai é a prova viva disso. O meu pai é um senhor de 70 anos que vive muito bem. E ele fala pra mim: Bru, seja responsável em qualquer fase da sua vida. E o principal, seja feliz. Eu quero conversar com vocês sobre isso que eu tava falando nos stories agora no Instagram, sobre os 30, que eu não vejo uma hora de ter 30. Isso não é uma novidade. Assim, se um dia eu tiver com uma camisa na rua escrito assim: não vejo a hora de ter 30, não enlouqueci. Estou ainda sã. Porque eu acredito muito, 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 muito que é completamente impossível você ser a mesma pessoa dos 15 até os 18, 19, 20 anos. Essa fase aqui é uma fase de muita mudança. E eu acredito, assim, ó, eu ponho minhas duas mãos no fogo, que ninguém é igual quando se tinha 20 anos. Se você fez 30, passou 10 anos, uma década, é impossível você ser a mesma pessoa. A não ser que você não tenha o menor brilho no mundo, na tua vida. A não ser que você tenha passado a última década sentado com teus pais fazendo massagem no seu pé na tua casa. Não trabalhou, não estudou, não tomou uns esporros da vida, não levou as durezas do mundo, não saiu pra ver o mundo, não levou, não passou perrengue, não pegou um ônibus lotado, não teve que assinar uma CLT. Se você não passou por nada na vida, aí eu até entendo você falar: não, os 30 não são nada, mas, gente, eu fico passada, porque eu tava falando sobre isso nos stories, né, que eu não vejo a hora de fazer 30, aí já chove os comentários, né, você tá louca, porque os 30 não são tão bons, a vida não tá resolvida nos 30, mas não é sobre a vida tá resolvida nos 30, é só sobre a vida não ser como era nos 20. É impossível que você não tenha nenhum repertório de mundo tendo feito 30, 31, 32, 33 anos. É impossível que você seja a mesma pessoa dos 30, 31, 32, 33 anos. É humanamente impossível. Gente, nós mudamos de ano para ano. Nós amadurecemos porque o trabalho, as relações,
As relações humanas, eu digo, não só relações amorosas, né? As relações humanas, os seus amigos, os seus ciclos, a vida que você tem, o jeito que você vive, o jeito que você pensa, as coisas mudam. A cultura que você consome, o olhar para a vida, o olhar para o mundo, as coisas mudam. E aí, quando você fala, 30 idade do sucesso, a galera pensa que é por você tá meio que na Disney, assim, como eu sou bobinha, eu acho que nos 30 tudo vai se resolver. Não, ninguém acha que nos 30 tudo vai se resolver, mas a gente sabe que não é igual. Porque se você colocar numa mesa a Bruna de 20 anos e a Bruna de 27, o único assunto que elas vão ter é que elas vão ser professoras de literatura. É a única coisa. Gente, a forma como eu enxergo o mundo com 27 anos, 7 anos, não tô nem falando de 10. 7 anos depois de ter 20 anos é completamente diferente. Porque nessa fase, assim, eu acho que quando o Nelson Rodrigues fala, né? Envelheçam o mais depressa possível, jovens envelheçam, não fiquem na juventude para sempre, é porque também, galera, tem uma turma aí que fica agindo como se tivesse 15 anos até os 50, né, meus amores? E aí se passou também, vocês não acham? Aí, às vezes eu olho para umas coisas e eu fico assim, não é uma questão de idade, é uma questão de maturidade. É feio com 15, mas você dá um desconto. Aí quando você tem seus 40, seus 50, aí você fala, não, aí é feio e passou do limite da feiura. A gente trabalha com limites aqui. A gente analisa a vida com base nos limites, entendeu? Então, a menos que você tenha sido uma pessoa que ficou na tua casa na década dos 20 inteira, com os teus pais fazendo massagem nos teus pés, não sabe pagar uma conta, não passou um perrengue na vida, não assinou uma CLT, não teve um rolê assim, umas catástrofe também, que a dor ela ensina, né? Dá pra aprender pelo amor, com certeza, mas quando a gente tem 20 e poucos, a gente é tapada. Então a gente aprende pela dor, daí a gente se toca. Tá bom, então agora eu vou ficar atenta aqui no planeta Terra, vou aprender pelo amor, né? Por isso que eu falo, eu acho que os 30 é a idade do sucesso. E a mulherada, amigas, eu amo vocês, mas às vezes vocês me irritam. De verdade, vem aqui em casa tomar um chá comigo. Uns 5 minutinhos pra gente conversar. Né? Vamos trocar uma ideia olho no olho. Porque simplesmente é assim, não, mas é porque o colágeno já não é mais o mesmo. Porque depois dos 30 e poucos, biologicamente, a mulher é assim, assim, assado. E não sei o que da mulher. E não sei o que da fertilidade da mulher, da não sei o que da mulher. Olha, todas essas coisas são importantes, pontos relevantes, biologia, fez as aulas de biologia, parabéns. Aquele meme da menina que põe uma tampa de lata de Coca-Cola no nariz e fala, parabéns! Eu amo aquele meme, gente, eu tenho uma figurinha no Zap. Enfim, adoro, mas apesar dessas coisas todas, eu odeio os 30, eu não quero 30, não quero 30. Vamos falar um negocinho aqui que eu acho que vocês esqueceram. Tem alguns momentos da vida da gente que a gente tem que parar assim, olhar pro teto, assim, pro mundo, ou pra uma paisagem bonita e pensar assim, será que eu tô ficando louca? Porque às vezes, gente, às vezes é só isso. Às vezes eu só fiquei meio biruta. Porque vocês são novas com 30 anos. Não. Por favor, conversa com uma pessoa assim de 50, 60 anos e fala assim, então, a senhora acha que eu tô muito velha pros 30? Você acha que 30 é uma idade muito velha? Conversa, só pergunta assim, como quem não quer nada. Porque a vida ainda tá começando nos 30 anos. Né? E esse negócio de relógio biológico, gente, tem até uns 45, 46, dá um Google. Às vezes é só você dar um Google. Vocês entendem como me irrita? É porque acho que a sociedade trabalha em volta dessa juventude, né? Porque ela vende. Eu já vou ter que falar do capitalismo, mas a gente. Vamos light. Eu não quero essa vibe. Eu quero que a gente. que a gente pense numa coisa prática, tá? Se vende muito esse estereótipo da juventude. Só que a juventude, ela é um momento na vida que a gente não tem repertório de mundo. A gente não tomou porrada. Ou a gente tomou desde a infância, mas até lá, a gente não se conscientizou.
O cérebro, já que vamos falar de biologia, né? O cérebro não está formado, galera. Eu falo que falta dar um Google. Ai, falta dar um Googlezinho assim, né? Dar uma estudada, dar uma lida numas coisas, para de pensar em ruga. Porque assim, eu adoro um procedimento estético. Ah, eu sou a primeira. Ó, você falar, Bruna, amanhã 9 horas, vamos por um botox? Eu tô lá na fila 9 horas. Eu adoro um negocinho, tá? Ah, eu já coloquei umas 3 vezes, eu amo. Mas eu acho importante a gente ter essa noção de que os 30 não são 60. E vou falar mais, convivo com um senhor de 70 e eu acho que ele, ó, também não tá nesse estereótipo, não. Que a vida acabou, que não tem mais nada pra fazer, que agora não é pra mim. Gente, sempre é tempo de mudar, de repensar, recalcular a rota, viver, quebrar a cara. Só que eu acho que nos 30 a gente faz isso de uma maneira mais madura. Né? E o que eu mais gosto no Nelson Rodrigues é esse aviso, né? Não fiquem pra sempre na juventude. Porque, gente, é uma galera que não faz nada da vida. Que eu fico assim, tu tem que ter um negocinho. Não é? Vamos viver um pouquinho? Porque a, a galera acha que juventude é você viver no oba-oba, não fazer nada. Meu amor, passou dos 18, você tem que tomar um rumo. Você tem que saber o que você quer. Ai, mas eu fico indecisa. Você tá indecisa, tudo bem. Tudo bem, tá ótimo, tá linda. Agora, você fazer nada no planeta Terra? Vamos. Aí não é questão de funcionalismo, de trabalho ou não trabalho, do que eu quero, do que eu não quero. Você tem que dar uma sacudidinha. Tem que dar uma acordadinha. E com esses discursos do tipo, curte, vive, se é muito novo, as pessoas vão levando. Vão levando, vão levando. Aí chega nos 30, 35, 37 anos, 40 anos e fala: Nossa, mas eu acho que eu devia ter aproveitado mais, devia ter. Então, devia. Devia ter dado uma estudada, devia ter, né? Nunca é tarde, então vamos começar agora. Mas assim, normalmente quando você fala, não vejo a hora de fazer 30. A galera que fala, não, mas sabe, os problemas dos 30 não resolvem. Não vão resolver, ninguém acha que vai. É você que tem que se mexer mesmo, amor. Eu não sei. Gente, eu não falo assim no meu dia a dia, tá? É só eu dentro da minha cabeça. Esses podcasts, eles são um perigo, né? Porque no meu dia a dia, gente, eu sou a pessoa mais sonsa que tem no mundo, tá? Você falar um negócio desse pra mim perto de mim, eu vou falar, é verdade, então tá bom. Tchau, deixa eu ir ali pra minha casa. Porque eu não ligo pra nada, tá? Eu, pra responder uma pessoa, sou uma ameba. Eu sou ninguém, respondo ninguém. Mas aqui na minha cabeça é que eu tenho um negócio da preguiça de diálogos, assim, quando você fala uma coisa muito óbvia, sabe? Aí eu fico com meio. Me dá uma certa preguiça, mas enfim. No dia a dia eu não respondo, mas na minha cabeça eu fico pensando: mas será que não é porque você tava precisando, sei lá, de um emprego, dar uma lida numas coisas, sair um pouco da internet? Né? Que às vezes é só uma questão de você ir viver um pouco, ver a vida, não é não? Porque eu não sei que a galera. Eu tenho essa impressão, tá? Posso estar errada. Mas a galera nos 20. Hoje em dia é assim, se você tá com 20 e poucos e você trabalha e você estuda, pronto. Nossa, como você tá adiantada na vida. Nossa, como você tá pra frente, não sei o quê. Amor, tá normal. Tá na faixa mesmo. É isso aí. Na verdade, assim, com 40, com 50 você tem que estar trabalhando, se interessando pelo mundo, se informando, dando uma lida, dando uma aprendida aqui num negócio, amadurecendo em outra coisa, né? Se você parar, aí realmente você não tem vida, né? E eu não tô falando de produtividade, eu tô falando de conhecimento de mundo. Não tô nem falando pra você correr maratona, fazer 10 mil cursos e trabalhar 70 horas por semana. Não, é bem slow. É bem down por aqui, tá? É bem tranquilo mesmo, assim. É que a impressão que eu tenho hoje é que a galera parou, sabe? Assim, num rolê, assim, muito parou mesmo. A vida é muito difícil, então
Todo mundo fica trancado em casa, ninguém faz nada. Todo mundo que pode, né? Porque quem não pode tá no corre. Ah, quem não pode, meu amor, tá correndo atrás. Você pode ter certeza. É bem difícil quem não pode estar nessa vibe, mas enfim. O ponto é que a gente conversa muito sobre o poder da juventude. Cara, eu acho que a juventude é um saco. Entrei em furada, não tinha olhar, não tinha visão de mundo. Não... Vou provavelmente fazer todas essas análises lá nos 30 e lá nos 40 também. Mas você percebe que é diferente? Que o tom é diferente? Que a experiência é diferente? Que você já não parte do zero, do nada, do -1? Porque eu acho que a vida é isso. Você começa no -1, aí você vai pro 1. Quer dizer, você começa no -1, aí você vai pro 0, aí você vai pro 1, aí você vai pro 2, e aí você vai pra frente. Olha, é nítido você conversar com um adolescente de 18 anos e com uma pessoa de 30. A diferença... gente, a diferença é nítida. E aí eu não entendo como eu abro meu Instagram... Eu não entendo, eu fico pra morrer. E a pessoa fala, mas não tem tanta diferença dos 30. Claro que... meu amor, você tá precisando conversar com esses jovens de hoje em dia. Você tá se pondo muito pra baixo, que você tá achando que você tá muito perdido, mas eu acho que você não tá tão perdido quanto você imagina. Porque, gente, as coisas estão... As coisas estão bem difíceis. Eu sou professora. Eu tô batendo no peito, gente. Eu sei o que eu tô falando. Então, assim... Algum repertório de mundo você já teve a partir disso? E tem que ser um rádio. Gente, é um negócio assim que os 30, eu não sei se é só para mulheres, né? Mas eu tenho essa impressão de que nos 30 significa meio que você saiu do mercado, que você já não é mais bonita como as de 20, não tem o cabelo como as de não sei quantos, e o corpo, e o colágeno. Gente, hoje em dia tem aí, bioestimulador de colágeno. E assim, vamos falar um negócio muito sério? É um pessoal achando que quando você tá com 30, você já virou uma uva passa, né? Virou uma uva passa. Não... Gente, a minha avózinha, minha avó com 96 anos, tal, com ruga, tal, não sei o quê, mas pega uma foto dela com 30 anos. Calma aí também, vocês envelhecem o povo assim de um jeito que eu fico, eita. Quando eu falo que eu tenho 27 anos, as pessoas falam, nossa, sério, não parece. Claro que parece. Lógico que parece que eu tenho 27 anos. Como que não parece? É pra parecer. Tem que ter a idade que se tem. A galera fala como se os 30 fossem os 96 da minha vozinha. Não é igual, gente. Calma aí. Eu lembro uma polêmica que teve uma vez com aquela Carla Dias. Ela entrou no Big Brother e ela tinha 30 anos. E a galera assim, meu Deus, quando eu chegar nos 30 quero estar igual a Carla Dias. E eu fiquei pensando assim, ué, mas o que vocês acham? Como vocês acham que é a aparência de alguém com 30 anos? Porque é uma menina completamente normal, sabe? Não muda tanto dos 27 pros 30, não é desse nível também assim, acordei, bom, então agora... Não é assim. Só não é assim. Fica no ar aqui. É óbvio que essas questões de aparência e de estética, né? Elas vão mudando realmente. O nosso corpo muda, ainda mais mulher tem várias questões hormonais. Mas não é... Gente, eu não sei o que aconteceu. Quando aquele filme, de repente, 30 saiu, todo mundo aplaudiu. Uau, que lindo, que maravilhoso, é isso mesmo. 30 a idade do sucesso. Aí, com o passar dos anos, eu acho que as coisas foram regredindo. Acho que a idade da beleza, não sei, tá ali agora nos 22. Tipo, o auge da galera foi diminuindo. Ano após ano, assim. Você tem que ser o mais jovem possível. Eu, inclusive, tô velha demais pro Leonardo DiCaprio. Você ficou sabendo disso? Essa história é muito boa. Dizem que o Leonardo DiCaprio termina com todas as namoradas dele depois que elas fazem 26. Tem que ter sempre 25 anos. Tipo, o máximo, assim, o topo pra ele. E eu não sei o que tá acontecendo, mas tão diminuindo essa escala, né? Esses degraus. Mas aí uma coisa é a sociedade fazer isso, a mídia fazer isso. Outra coisa é você implementar pra tua vida, né? Vamos dar uma acordada.
Aí algumas coisas me passam. Eu falo, é sério que o povo liga pra... Talvez não é só o fato de você estar pensando demais. Ai, porque tô... Outro dia... Ai, gente, tem umas coisas que... Outro dia eu vi umas amigas minhas, já tem pra lá de 30, né? Mas falando assim, ai, porque eu ainda não casei, eu ainda não fiz isso, eu ainda não fiz aquilo. Aí eu falei, meu, mas peraí, você tava estudando, trabalhando, cuidando da tua família, fazendo tal coisa, e mudando de país, e fazendo não sei o quê, e aprendendo idiomas, e não sei... Não, acho que não deu tempo, né? Vamos, o colega... Não deu tempo ainda, eu acho que não deu time. Mas é que a galera fica com essa expectativa com relação a idades, né? Meu, às vezes você pode conhecer o amor da sua vida com 31. E aí nos 30 você passou os 30 chorando. Porque. Que coisa tosca. Com todo respeito. É que assim, de todos os problemas que eu tenho na minha vida, eu tenho muitos. Eu tenho problemas. E não riem deles também. Mas é que eu acho que isso aqui é um motivo pra gente começar a dar risada. E levar mais na brincadeira, né? Imagina, um dia você tá passando seu aniversário chorando. Aí um ano depois. Ah, não, é um choro desperdiçado, pô. Não, eu inclusive faço menções. Hoje em dia eu acho que eu tá vendo a maturidade. Eu falo assim, vale a pena eu chorar por essa situação? Aí eu falo, não. Bruna, não vale a pena chorar por isso. Por quê? Porque o choro, gente. Olha eu. Porque o choro ele dá rugas em você. Sabe? Você fica franzindo a testa. Essa preocupação. Essa preocupação é inútil, mas é inútil num bom sentido, pelo menos. Sabe, tem coisa na vida que a gente tem que pensar. Será que eu posso me poupar nessa área? Então eu vou estar me poupando. Eu não tenho preocupação nenhuma com essas coisas. A única coisa que eu penso nos 30 é nos benefícios. E, e eu quero sair dos 20 e tal anos, tô com 27, eu quero sair pensando nas coisas que eu aprendi com uns 20 e poucos. Por exemplo, em relacionamento amoroso, né? Eu tive um relacionamento em que eu aprendi as coisas que eu não quero viver o resto da minha vida. Porque com 21 anos, eu olhava pro lado e falava assim, meu Deus, eu não vou aguentar viver assim pra sempre. Não, sinceramente, eu acordava e falava assim, ai, será que eu tô tomando uma boa decisão? Você olha, pensa só, eu acho que em relacionamentos é muito prático, tá? Você tem que pensar assim, ó, quando você tiver lá seus 50 anos, aí você acordou num domingo de manhã, você olhou pro lado, imagina a pessoa, você fala assim, nossa, que bom dividir a vida com essa pessoa, tenho aqui meus 50 anos e tô acordando do lado dessa pessoa. Que sensação maravilhosa. Agora você imagina, você tá lá com 50 anos, você olhar pro lado e você falar assim, ai, olha isso insuportável aqui do meu lado. Eu não quero isso. Aí o qual que... Calma, não me julga. Qual que é o pré-julgamento? A gente dá uma olhadinha umas décadas antes. Então, eu parei pra pensar assim, ó. Ah, com 21 anos eu já tava olhando pro lado falando, então... Não vou aguentar a vida inteira, é porque tem alguma coisa de errado, tem um sinal, sabe? Sinais que ficam aí, ó, as red flags pelo ar. Então você vai pensando, né? Você vai negociando. Tudo bem também, que a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente tá ali feliz numa relação e aí depois de alguns anos você vê realmente lá com 50 anos que não era isso. Tá tudo bem também. Mas vamos, se a gente tá podendo evitar 3 décadas, então a gente evita 3 décadas. Ai, que horror falar isso. Mas é sério, eu acho que a gente tem que aprender na vida a se poupar. E isso também com amizades. Sabe, as pessoas que têm acesso a gente, as coisas que a gente divide, as coisas que a gente compartilha, as coisas que a gente... Eu falando em compartilhar num podcast. Semana passada a gente bateu quase 2 milhões. Eu fiquei com o coração na mão. Eu falei, misericórdia, quem é que é esse bando de doido que tá aqui me ouvindo? Com todo respeito, senhora, mas é que eu não sei. Eu não sei, porque isso aqui era pra ser uma brincadeira, né? E aí tira o meu lado sério, professora, tá? Não pode, a gente tem que manter um negócio aqui. Mas tudo bem.
É, eu tenho outra personalidade no Instagram e no YouTube. Aqui eu sou um heterônimo. Mas pronto. A questão eu acho que resumo da farofa é essa. É de você olhar pra vida e aprender a se poupar. E aprender com os seus erros. Não tem problema errar. Mas eu também acho problemático as pessoas pensarem, com tal idade eu vou ter a minha vida resolvida. Eu vou estar morando em tal lugar, eu vou estar casada e vou estar fazendo isso, eu vou estar fazendo aquilo, eu já vou ter formado nisso, eu já vou ter formado. Eu acho perigoso. Eu acho isso perigoso, porque aí você perde o prazer da vida, você vai só cumprindo tarefa, batendo ponto. Sabe, eu sou um sujeito que apenas puxa válvulas e pega o pão às 5 da manhã. Manuel de Barros, tá vendo aqui? Poesia ensina alguma coisa. Talvez falte a leitura de alguns poemas de Manuel de Barros. Mas eu não quero ser um sujeito que puxa válvulas e pega o pão às 5 da manhã todos os dias. Eu quero ser um sujeito que puxa válvulas e pega o pão, mas no sentido de não de imaturidade, no sentido de estar compartilhando a vida, estar vivendo a vida numa plenitude, de uma maneira gostosa. Então, não que os 20 e poucos sejam horríveis, péssimos e cruéis. Não acho que eles são. Eu tô tentando fazer o maior proveito que eu puder. Gente, eu tenho certeza que eu vou olhar pra trás e falar, olha, tudo que eu consegui, tudo que estava ao meu alcance, financeiro, emocional, pessoal, físico, tudo que eu tento fazer nessa fase, assim, foi desde muito novinha, desde os 17 anos, desde os 16 trabalhando, né, mas desde os 17 anos, assim, não, eu vou estudar, eu vou tentar aprender isso, e a faculdade, tudo que eu consegui estudar. Eu brinco com meu pai, falo, a vida não pode estar me dando oportunidade, que eu agarro, eu pareço um sanguessuga. Aí eu pareço uma maluca. Não fala pra mim assim, não sussurra no meu ouvido, aqui você vai fazer aqui um curso aqui do não sei o que eu vou. Tudo que eu posso aproveitar da vida, eu tento. Em termos de curso, em termos de amizade. Gente, eu faço amizade, eu me jogo, eu sou isso, eu só não sou irresponsável. Eu só não sou irresponsável na vida amorosa, assim. Isso é uma vida, é um lado da minha vida que eu sou muito fechada. Mas aí porque, pronto, cresci vendo o relacionamento dos meus pais e não era uma coisa bacana e tudo que meu pai passou, enfim. Então eu acabei assim, já falei assim, bom, isso aqui eu já sei evitar há um tempinho. E aí, quando eu tive um relacionamento, eu parei pra pensar sobre o assunto e analisar situações e a vida e tal. Mas o ponto que eu acho, assim, dos 20 e poucos, é você estar atento. Então, os 20 e poucos me ajudaram a aprender a estar atenta. E é óbvio que nos 30 a gente erra, a gente quebra a cara, mas eu quero estar lá, entendeu? Tô querendo chegar nos 30, tô querendo chegar nos 40, tô querendo chegar nos 50, tô querendo 60 ou 70. Eu quero a vida. E eu quero estar presente na vida. Tem uma frase da Clarice que eu adoro, que ela fala assim: quando eu morrer, eu vou sentir tanta falta de mim. Eu acho isso a coisa mais linda do mundo. Eu sou exatamente essa pessoa. Eu gosto muito de viver, então se a vida permitir, estarei ali nos 30, nos 40, nos 50, nos 60, nos 70 e quero estar vivendo, aprendendo e lendo. Acho que a leitura ela traz um repertório de mundo, a cultura, a arte. Emancipa o nosso olhar, a nossa visão. Então tem que estar presente na vida e tem que tomar cuidado com essa mentalidade que tanto colocam na nossa cabeça de curte, não sei o que. Pô, olha, eu curto. Eu curto. Eu posso não estar toda sexta-feira numa balada, mas você vem aqui na minha casa hoje, você me pergunta se eu sou feliz, eu sou feliz. A gente tem que estar presente, tem que estar tentando. A juventude não é sinônimo de você estar bebendo, de você estar... E também é. E também é, você também pode, não tem problema. Só que a questão é você estar feliz. Como você é feliz? Eu acho que a questão da vida, né? A pergunta máxima da vida não é o que é a vida. Não é
o que você está fazendo da vida. Não é a idade que você tem, a idade do sucesso, a idade de construir tal coisa, a profissão que você escolhe. Eu acho que o grande X da vida, se a vida fosse uma conta, uma equação de matemática, e a gente fosse procurar um X, seria: você tá feliz agora? Você é feliz no presente? Com as coisas que você não tem e você quer, e com as coisas que você tem, e com as coisas que você não tinha e já tem? Porque eu acho, sinceramente, que é sobre isso. E ainda mais depois que minha avó faleceu, falei bastante dela no episódio passado, né? Ainda mais depois que ela faleceu, eu realmente entendi esse ponto, assim. Eu cravei um ponto, assim, pra mim. Olha, eu preciso ser feliz agora. E eu preciso aprender a ser feliz na falta também, né? E eu não tô falando de falta de recursos, eu tô, obviamente, tô falando de na questão emocional da vida, né? Nas coisas que a gente quer ter, né? Aprender a ser feliz mesmo, a honrar com as nossas decisões, isso é muito importante. E não falam isso pros jovens. Os jovens, e eu digo na minha... Jovens. Eu também sou jovem. Mas é no sentido de você pensar assim... Hoje em dia é tudo muito trocável, é tudo muito descartável, como o Bauman coloca no Modernidade Líquida, né? As relações sólidas, elas acabaram. E a gente não tá nem falando só de relações emocionais. A gente também tá falando de relações econômicas, né? É só você olhar pro mundo, que uma coisa influencia a outra, mas pronto. O Bauman, na Modernidade Líquida, ele demonstra pra gente como as relações estão líquidas. Então, eu acho que isso é uma coisa que é injusta de não ser falada pros jovens. Que você tem que arcar com as consequências do que você faz. E que quando você toma uma decisão cuja qual foi impensada, foi negligenciada, ou foi... Não negligenciada, essa não é a palavra. Quando você toma uma decisão assim... Ah, eu vou fazer isso aqui mesmo e amanhã eu vejo o que é. Não, você tem que arcar com as consequências daquilo. E você tem que pensar. Eu vou dar um exemplo. Quando eu entrei em letras, foi na letras. Eu entrei primeiro em pedagogia, e aí eu fazia pedagogia de manhã, trabalhava à tarde, e aí eu tinha turno da noite. Livre. Entre aspas, que eu cuidava da minha avó, mas pronto. Aí eu peguei e falei assim, bom, dá pra fazer uma faculdade à noite. Como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? Aí enfim, negociei lá todas as coisas que eu tinha pra negociar, né, com família, com o trabalho, com tudo. E aí eu pensei assim, não, dá pra fazer 2 faculdades e trabalhar tranquilo, dá sim, nananana, dá sim, dá sim. Cara, foi difícil para um caramba. Se eu soubesse, eu não teria feito esta desgraça. Mas, no processo, eu posso falar, com 18 anos na minha cara, eu arquei. Eu tenho muito orgulho dessa parte da minha vida e a galera às vezes zomba na internet. Mas eu não tô nem aí, vocês vão continuar zombando. Problema de vocês. Porque eu posso falar que eu comecei e eu terminei. Eu realmente tenho orgulho disso. Porque hoje em dia a galera, assim, não mede consequências mais pra nada. Essa experiência na minha vida, não tô falando de acadêmica, né? Porque, pronto, se eu não gostasse das faculdades, eu teria trancado. O ponto não é esse. Eu queria, só que na rotina que eu tinha, aquilo ali era uma loucura. Era humanamente impossível. Eu sei lá, eu tinha 18, né, gente? Ah, você tem fôlego a mais, não tem não? Talvez eu acho que é isso. Eu queria sarna pra me coçar. Foi isso. Mas pronto, passei ali os meus 18 e 20 e tal anos com a sarna me coçando, porque depois tive que arcar. Mas o ponto é, eu acho que não falam pra gente que a gente tem que aprender a arcar com as consequências. E veja bem, existe uma grande diferença entre eu arcar com as consequências de uma decisão que eu tomei consciente, ponto, e arcar com as decisões de uma coisa que eu não quero mais também. Eu sempre falo isso. Eu não sou a pessoa que tem medo de entrar em relacionamento, ou de começar faculdades, ou de começar a estudar alguma coisa. A galera hoje em dia tem medo de começar livro. Ah, e se eu começar esse livro aqui e eu não gostar dele? Ah, por favor, né? Ah, por favor.
Você começar a ler um livro, se você não gostar, você para de ler. Oxi, você é uma moeba agora? Eu adoro usar esse... Eu adoro esse termo. Parece que a galera virou uma gelatina. Como assim? Qual que é o problema de você começar uma coisa e você não querer mais? Tudo bem. Agora, uma coisa que você pensou. Você olhou a sinopse do livro, você viu, pô, mas lendo aqui não deu pra mim. Tudo bem, vou pro próximo. Assim como nas nossas relações, e eu nem digo só amorosas novamente, mas também, né? Você começa um relacionamento com pretensões, com pensamento. Não pode ser tudo tão relativo assim, né? Mas quando chega no momento que você fala, olha, realmente não é isso que eu quero, aí tudo bem você recalcular a rota, tudo bem você terminar, tudo bem você ir para um outro lado. O problema é que hoje em dia parece que tá tudo bem o tempo todo e ninguém tem mais consequência de nada do que faz. Aí chega lá nos 30, falando, mas eu não acho que eu aprendi com os 20 e pouco. Realmente. E aí fica difícil pra você e fica difícil pra mim também. E como é que vai aprender? Se tá oba-oba. Tudo é oba-oba. Nada. Não tem responsabilidade nenhuma. Como que você. Nossa, você quer me ver braba? Alguém falar que. Não precisa ter responsabilidade. E na tua casa? Onde eu fui criada, meu amor, ou você era responsável, ou tu não sobrevive. Não tem essa, sabe? Então, a menos que eu desejo, tá? Tudo bem. Mas a menos que tenha alguém aí no teu pezinho fazendo massagem o tempo todo, meu amor, bem-vindo aos 20, bem-vindo aos 30. Welcome to life, não vai ter pra onde correr. Enfim, eu queria conversar disso com vocês e ler essa citação do Nelson Rodrigues, porque eu acho que ela é sincera, ela fala a verdade. E às vezes, talvez, enganam muito a gente com o tempo e a juventude. Enfim, nem vamos pensar tanto assim, né? Um beijinho e até o próximo episódio.